Hoje irei mostrar o que eu fiz para o aniversário da minha filha. Vou fazer primeiro o bolo. Primeiro, no liquidificador vou acrescentar ovos, açúcar, um bocadinho de azeite, baunilha, leite e vou processar isso muito bem por mais ou menos uns 4 minutos. Não precisa muito tempo, porque este bolo é bem rápido e ainda por cima é muito gostoso. Depois de ter processado, vou colocar numa tigela e acrescentar farinha de trigo. Coloquei farinha de trigo, mexi isso muito bem. Coloquei mais ou menos 2 chavinas de farinha de trigo. Acrescentei 1 colher de fermento e mexi. Untei a forma com desmoldante caseiro, que é simplesmente a margarina, azeite e farinha de trigo, mistura e já faz teu desmoldante caseiro, certo? Coloquei ali o meu preparado e levei para o forno por mais ou menos 35 minutos. 35 minutos ficou pronto, arrefeceu e comecei ali a preparar para rechear o meu bolo. Depois de ter arrefecido, fiz a calda de aguardente que fica ótimo, que os meus filhos já adoram, com baunilha. E assim, este bolo a minha filha vai levar para a escola porque calhou o aniversário dela no meio de semana, então quer comemorar o aniversário na escola com os amigos. Mas ela vai ter um direito de um jantar simples, mas não é assim tão requintado, certo? Então, eu cortei aí o bolo numa forma, coloquei ali papel aderente, porque eu não tenho acetato, então coloquei papel aderente e vamos molhar o bolo. Ninguém merece um bolo bem seco, merece um bolo bem molhadinho. Então, fiz essa calda, molho disso, coloquei o recheio de doce de leite, que vai ficar super gostoso. Fui colocar novamente outra camada e acrescentei novamente o bolo e fui molhar aqui o bolo. E assim, eu vou levar este bolo para o frigorífico mais ou menos umas 3 horas. Sim, é necessário a gente deixar no frigorífico, que é para facilitar-nos ali, claro, o recheio não sair. Mas também, como o recheio é tão firme, eu acho que não sai, certo? Depois de eu ter feito este processo, levei para o frigorífico, coloquei o chocolate a derreter, acrescentei ali um bocadinho de natas, que é para poder blindar o bolo. Sim, eu faço sempre uma blindagem no bolo que, além de dar a consistência dele, que nos dá a segurança, eu acho que ele fica ótimo. Sabes quando a gente bolo e tem aquela parte de chocolate por fora, aquela crocância toda. Todos nós merecemos um belo bolo, certo? Depois de eu ter guardado ali, blindei ali o meu bolo, ele saiu, eu blindei o bolo, bati o bolo todinho, vou tirar papel aderente aqui e vou bater aqui as nossas natas bem firme, chantininho, que é para ficar bem saboroso. Então, coloquei ali o bolo e fiz aqui o meu chantininho. Usei ali as natas, bati isso tudo muito bem e olhem aqui. E assim, será um trabalho um bocadinho demorado, por mais ou menos umas 2 horas a fazer a decoração do bolo, sim. Então, eu tirei aqui e comecei a fazer a decoração. Coloquei ali o meu chocolate da blindagem, depois coloquei ali o meu chantininho bem gostoso, olha o brilho deste chantininho. Então, coloquei aqui e fiz a decoração. Claro que eu optei em flores, sim, porque ela é minha flor. Então, hoje o tema será um bolo de flor. E claro que eu não queria deixar assim um bolo como se fosse de uma senhora. Ela tem apenas 9 anos. Então, coloquei aqui essas pérolas que vai dar um toque especial. Olhem o resultado deste bolo. Então, foi assim. Olhem o resultado deste bolo. E olha, este é o resultado. Deixei o meu bolinho ter outras coisas. Então, peguei aqui na bolacha Maria e vou rechear esta bolacha Maria com doce de leite. Essa bolacha fica super deliciosa. Derreti o chocolate normal, não coloquei nada, chocolate puro mesmo. E fui passando pela bolacha, deixei ali secar. Mas antes dele ficar bem durinho, coloquei ali os bombons e também ao mesmo tempo fui colocar ali o chocolate branco, que vai dar um toque especial. Olhem o resultado destas bolachas recheadas, muito deliciosa, eu adoro e as crianças cá em casa também adoram. Olha, montei tudo que era para ela poder levar à escola. Então, no final da tarde, eu comecei a preparar o jantar dela. Claro que hoje eu optei uma coisa mais simples, porque eu fui ao médico, então voltei muito tarde e comecei a preparar o jantar por aí às 6 da tarde. Então, vou começar aqui pelo camarão, porque quero fazer arroz de marisco e cortei aí a cebola normal, piquei a cebola, refoguei com azeite, que é para poder aqui fazer
o caldo para poder cozer o nosso arroz. Então, usei aqui apenas as cascas e alguns camarões, acho que deve ter deixado ali de sobra uns 5 camarões, que é para dar gosto, mas aqui o caldo é feito apenas com a casca. Refoguei isso tudo muito bem e acrescentei água, assim. Depois de ter mudado aí um bocadinho de cor, eu vou acrescentar aqui água e comecei a fazer a massa de lasanha, que não pode faltar, que os meus filhos adoram e meu marido também. Então, coloquei a farinha de trigo, ovos, mexi isso tudo muito bem, acrescentei sal e também não poderia faltar azeite. Eu acrescentei azeite já no finalzinho, eu tinha me esquecido, vou dizer aqui, essa é a realidade. Então, mexi isso tudo muito bem. Depois, para fazer a massa de lasanha, não é necessário mais nada, é só isso. Então, vais mexer. Se ficares duro, acrescenta mais um ovo, tem cuidado. E se ficar muito líquido, acrescenta mais um bocadinho de farinha de trigo, certo? Depois, olha, chegou o Tiago, que queria me ajudar. O Tiago gosta muito de pegar as massas. Quase todas as crianças gostam de brincar com a massa. Estiquei a minha massa de lasanha e depois coloquei um pano para a massa poder descansar antes de eu cortar. Também tinha outras coisas por fazer, certo? Depois fui com o rolo mesmo, fui esticando aí a massa, deixei a minha massa de lasanhas ali a descansar. Olha, ela foi descansar, tem que tapar com um pano, certo? Por baixo e por cima. Então comecei a fazer a sobremesa, que não pode faltar. Para a sobremesa optei por uma tarte de amêndoa caramelizada. Então, para a gente poder fazer essa tarte de amêndoa, coloquei açúcar, acrescentei margarina, coloquei um bocadinho de baunilha, acrescentei um ovo, farinha de trigo, um bocadinho de fermento e fui levar para o forno. Enquanto ele ia assando, vou caramelizar aqui açúcar para poder colocar a nossa amêndoa, um bocadinho de margarina. Não é um bocadinho, é mesmo margarina. Se eu disser que é um bocadinho, estaria aqui a mentir. Então, depois disso, coloquei a minha amêndoa, mexi isso tudo muito bem. Depois de eu ter mexido aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar por cima do bolo que já está prontinho. É claro que não pode faltar leite, certo? Vais acrescentar aí o teu leitinho. O bolinho já não estava assim pronto, faltava um bocadinho. Coloquei o recheio, levei para o forno. Comecei a picar aí o tomate, que é para poder fazer a nossa lasanha, que não pode faltar, que meu marido adora imenso. Então, para a lasanha, eu cortei aí, piquei aí o tomate, depois refoguei, vou acrescentar azeite, a cebola, alho, vou refogar isso tudo muito bem. Vais mexer sempre. Depois disso, vou acrescentar aqui carne moída para poder fazer a nossa lasanha, certo? Então, refoguei ali coloquei a carne moída, coloquei um bocadinho de sal. Sal não pode faltar, orégano não pode faltar, que é para dar um toque especial, certo? Acrescentei o tomate, vinho branco, que não pode faltar, que meu marido adora imenso. Coloquei o vinho branco, mexi isso tudo muito bem, deixei apurar mesmo. Depois disso, comecei a fazer outra sobremesa. Uma tarte de pastel de nata gigante, que ela adora imenso. Então, comecei a preparar a minha tarte de pastel de nata. Coloquei leite, maisena, farinha de trigo. E na outra panela fiz uma calda até que estivesse no ponto perla. Comecei a montar aí a minha lasanha com a minha massa caseira. Não precisa pôr a ferver, porque a massa está fresquinha, certo? Só se fosse a seca, certo? Então, coloquei tudinho ali, fiambre, fui montando, coloquei o molho bechamel, que não pode faltar, acrescentei queijo e fui montar a minha lasanha. Depois disso, levei a lasanha para o forno para assar. Enquanto assava, coloquei também ali o meu pastel aqui, que é para ir assar. Comecei a preparar o arroz. O arroz é uma coisa muito simples. O arroz demora em torno de 20 minutos. Então, coloquei ali o camarão a fritar. Fritou o camarão normal. Fui mexendo aqui, fui fritando o camarão. Tirei o camarão para poder aqui começar a preparar o arroz. No mesmo tacho que eu usei para poder fritar o camarão, coloquei a cebola a refogar com alho. Acrescentei bastante vinho branco, deixei apurar. Depois disso, acrescentei o arroz próprio para poder fazer arroz de marisco, certo? Então, fui mexer aqui e vou colocando o caldo aos poucos. Esse é o segredo para poder fazer o arroz de marisco, certo? Vais colocando aí o caldo aos poucos. Depois eu vi que já faltava pouquinho para estar pronto. Acrescentei o camarão. Não coloquei todo o camarão, que é o resto vai ficar para decoração. Depois disso, coloquei bastante queijo, que vai dar um toque especial nesse nosso arroz de marisco. Depois fiz a decoração ali, fui colocar aí o camarão
E claro, não poderia faltar cheirinho verde que meu marido adora. O meu marido adora arroz de marisco com cheirinho verde, então coloquei ali coentro mesmo, que vai dar um toque especial. A sério, vai por mim. Fica ótimo. Depois, olha, foi a sopa que não pode faltar, que meu marido adora imenso e a minha filha também adora sopa. E olha o resultado da nossa lasanha aqui. Saiu a lasanha, saiu o nosso pastel também ali. E claro, vai também sair aqui a nossa tarte de amêndoa caramelizada. Montei tudinho na mesa. Olha, foi a fruta que não falta, o pão que não falta, a saladinha que não pode faltar, porque a saladinha que não poderia faltar. E este é o resultado do jantarzinho do aniversário da minha filha. O que é que vocês acharam deste jantarzinho? Foi simples e rápido de fazer. Sinceramente, espero que gostem. Beijinhos. Olha, eu não fiz um jantar muito elaborado, porque eu não fiz o jantar para o outro filho, então seria injusto se eu tivesse feito um jantar elaborado.